Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, até aqui nos sustentou mais um dia, mais uma semana que se inicia, tudo por permissão dele. Ele nos permite o fôlego de vida, nos permite mais um dia, do qual nós devemos viver dia após dia, não ter solicitude com esta vida, como ele nos ensina, o que é mais para o corpo do que a vestimenta, o alimento. Ele é aquele, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Ele ainda diz: não vês os pássaros que não têm celeiro, não trabalham e nada lhe falta, não vê as flores do campo que não tecem nem fiam e vestem maravilhosamente, nem mesmo Salomão na sua maior glória se vestiu tão grandemente. Se assim o Pai cuida dos pássaros, cuida das plantas, quanto mais nós, quando somos filhos adotivos, através do Filho amado, Jesus Cristo, nós tornamos aqueles que fazem a vontade do Pai, se torna irmão, irmã de Cristo, e aquele que o obedece, assim como Deus disse: este é meu filho amado, em que me comprazo, regozijo, fazei tudo o que ele disser. Ele além de um irmão, é um amigo na diversidade. A carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16, fala do desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, homem, quando se fala na Bíblia várias vezes, está em relação ao ser humano, né? Tanto a homens como mulheres, se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Muitos perdem aquilo que é invisível por conta das coisas que são visíveis, né? Por conta do amor de tudo do mundo e o que há no mundo. E quando for o tribunal de Cristo, daquele dia que somente somente o Pai sabe, como o Filho nos ensina, é como uma armadilha que apanha peixes, é como o ladrão da noite, enquanto está dormindo, não vigia, é apanhado de surpresa, né? Porque se não se arrepender dos seus maus caminhos, se não houver o arrependimento, grande é a ruína, porque investiu naquilo que é terreno, prazeres carnais, passageiros, da qual, se perseverar segundo o espírito do erro, não se alcança aquilo que é eterno, invisível. Trocou um prazer passageiro, né, por aquilo que é eterno. E como ele nos disse na mensagem de ontem, ele é aquele que não vê exteriormente
como o homem vê. Assim, quando o profeta, ele nos disse, o profeta Samuel, foi ungir o rei Davi e ele olhava os moços, exteriormente, Deus dizia: este eu já reprovei, porque eu não olho como o homem vê exteriormente, eu olho o interior. Ele sonda o intento da mente e do coração. E o intento da mente e do coração, ele tem que estar segundo o coração de Deus, que a única forma é através do Filho amado. Todo aquele que chega até ele, todo aquele que lhe pede a sabedoria, ele concede deliberadamente, mas é necessário alcançar essa sabedoria e também praticá-lo, porque aquele que é somente ouvinte e não pratica, ele engana-se a si mesmo, e ele não produz os bons frutos do qual com a fé acompanham para o tribunal de Cristo, para herdar o que é invisível, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Nós já cremos, tomamos posse das mansões celestiais, mas temos que manter corpo, alma e espírito incorruptível para aquele dia, porque ainda que não seja aquele dia, a vida do homem é passageira. Se alguns chegam a 70 e outros pela robustez 80, é enfado e canseiro, né? Mas quando nós temos a sua dependência, ele nos renova dia após dia. Ainda que o exterior esteja abatido, o interior se renova dia após dia, porque o interior é a presença de Cristo ungido, a unção que despedaça todo o jugo. Quando fazemos a vontade do Pai, o Pai nos atrai até Cristo e Cristo nos revela a imagem e a glória do Deus vivo. A Bíblia diz que homens de fé conquistaram reinos e nações, né? Homens de fé falaram com Deus face a face, mas também a Bíblia diz que ninguém nunca viu a face de Deus. Como assim? Porque Cristo ungido é quem revela a imagem e a glória do Deus vivo, né? E assim como Moisés, né, falava face a face, assim como Davi, né, que via os céus abertos e via o meu Senhor com letras tudo maiúsculo, dizer ao meu Senhor com a primeira letra maiúscula: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de seus pés. Deus justificou a Cristo, ungido, que veio como Filho do Homem, Jesus, gerado na Virgem, concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente. Deus o protegeu, né, desde quando menino. Ele utilizava um anjo para advertir Maria, José, para que se locomovesse para outra região. Assim, quando ele foi para o Egito, devido à matança dos inocentes, tudo sobre a proteção do Altíssimo. E hoje, como o governo está sobre os ombros de Cristo Jesus, ele é quem nos guarda, né? Ele diz que ele, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, ele é aquele que ajunta daqueles que lhe são obedientes, daqueles que o Pai o entregou. Ele disse: não se perderá um fio de vossa cabeça. Nós sabemos dos seus discípulos, exceto Judas, o Iscariote, que amou o prêmio da injustiça, o traidor, porque ele mesmo disse, né, todo aquele que segue, tem o Espírito, ele tem o discernimento, ele não é enganado. Assim como Cristo não foi, assim como Deus o Altíssimo expulsou, caiu por terra os anjos destituídos da glória, pelo orgulho, né? Assim
como Jesus disse, não escolhi eu 12 entre vós, porém um de vós é um diabo, né? Para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo rei Davi, o meu amigo comia, compartilhava do meu pão junto à mesa. Assim, nós precisamos desse discernimento. E esse discernimento só se alcança através do exercício constante da fé. É necessário estarmos separados, né? Um povo, geração eleita, sacerdócio santo, real, não se amoldar segundo o padrão deste mundo, não assentar com os escarnecedores, com os zombadores, né? Jesus, ele evitava estar ali no meio daqueles sacerdócios que estavam corrompidos, amoldando segundo o padrão deste mundo, eram avarentos, como ele dizia, como podeis vós falar coisas boas se o vosso interior é como um sepulcro caiado, porque do coração se procede, né, todos os maus intentos, através das raízes venosas, o embrutecimento do coração, o vocabulário, nós o conhecemos, sabemos, né, palavras destituídas de sabedoria, palavras fraudulentas que, se colocada na balança, não tem peso, não tem valor real algum, porque são falsos depoentes, né? Falam daquilo que não conhece, exalam um cheiro desagradável às narinas do Deus Altíssimo, e ele não recebe as suas adorações, os seus louvores. A Bíblia diz que até as orações dos ímpios são abomináveis. E também diz que Deus, na sua imparcialidade, assim como ele criou como tem a habitação a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a Bíblia também nos ensina sobre o rio de fogo, né, que flui. Lembra-se da parábola ali de Lázaro, né, que não se amoldou no padrão deste mundo, que viveu aqui nas tribulações, né, comendo das migalhas, e alcançou as mansões celestiais e usufruía o melhor do alto dos céus, né? E agora o rico, que havia usufruído os prazeres esbanjado nos manjares da Babilônia, né, agora ele estava com a língua ressequida, né, querendo passar para o outro lado, mas havia um abismo ali, né? Nem o rico conseguia passar para onde Lázaro estava usufruindo o melhor, e nem mesmo Lázaro queria ir para onde o rico estava, porque Deus, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. E não se consegue fazer um bom plantio se for carnal. O que faz o plantio segundo a carne faz para a destruição, para a corrupção. Aquele que faz segundo o Espírito de Cristo, que Deus nos atrai até Ele e nós perseveramos dia após dia, né, semeia para aquilo que Ele é rico, Ele não divide, mas nos compartilha. Um coração contrito e arrependido Ele não despreza e faz morada em nós. Ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. Alguns produzirão 30, outros 60, outros 100 por um. E assim nós perseveramos. Os seus discípulos, quando disseram: Mestre, nós largamos a casa, largamos a família, largamos o barco, tudo para te seguir, o que ganharemos? E ele disse: 100 vezes mais nesta vida, e ainda alcançarão a vida eterna. E nós sabemos, né, que eles alcançaram a ressurreição excelente,
sendo martirizados, né? Porque aquele que amar a sua vida mais que Jesus não serve para o seguir, né? Aquele que amar seja o esposo, a esposa, os filhos, as filhas, amar a mais do que Jesus não serve para o seguir, porque seguir Jesus é renúncia, seguir Jesus é esvaziar, é negar-se a si mesmo. Quem perder a sua vida, encontrá-la, né? E assim nós perseveramos dia após dia, né? Não preocupados com a solicitude desta vida, porque confiamos na sua providência, assim como Ele tem nos providenciado, até mais do que pedimos, né? Porque Ele cuida de nós, Ele é um irmão e um amigo zeloso, né? Que nos protege, que nos dá discernimento através do exercício constante da fé. Examinamos os espíritos, as profecias, jamais somos enganados e tornamos como edifício do Deus vivo, assim como Ele preparou um corpo para o seu espírito, juramento eterno por si mesmo, que não se arrependeria. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, elas se cumprem, né? E assim, essa é a nossa confiança, é a nossa esperança, né? Que Ele cumpre e é fiel com a palavra, né? Ele é a própria palavra. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, né? Porque ainda que o homem continue, o homem se torne infiel, ele continua sendo fiel, ele é fiel, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Através do Filho do Homem que governa. O governo está sobre os seus ombros, o qual nós o confessamos publicamente todos os dias. O único bispo e bom pastor das suas ovelhas, que ouvem a sua voz, que deu a vida por amor das suas ovelhas. É o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, o maior, abençoou da promessa, que não achou ninguém maior, a semente de Abraão, o Emanuel, pai de multidões, o Deus é conosco, do qual nós o confessamos e o seguimos, porque somente através dele que se persevera nos bons frutos, porque ele é fiel, né? E nós, quando permitimos as advertências do seu Espírito, permanecemos no caminho, permanecemos na fidelidade, na equidade, exercendo o direito, praticando a justiça. E assim como Deus Altíssimo o justificou, embora ele passou no tribunal dos homens e foi considerado injustamente condenado, Deus o justificou, né? E ele passou pela morte de cruz, para que tudo se cumprisse, e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que foi crucificado na sua fraqueza, na sua maior fraqueza, ele venceu, despojou todos os principados e potestades, porque Deus pega as coisas fracas deste mundo para confundir os que são fortes. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir os que são sábios. Ele é aquele que mostra, né, aqueles que servem e os que não servem. Os que servem o tissadico, o justo, e os que servem o racham, o maldoso. É tempo dele mostrar aqueles que servem e os que não servem. Porque os que servem, os que seguem meramente obras humanas, por mãos humanas, não perseveram, né? Eles escorregam e acabam caindo, né? Porque a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha também, ninguém abre. E em mais uma semana, vigiando e orando sem cessar, para que
ele continue purificando o tempo, para que ele continue retirando toda heresia do nosso meio, todos aqueles que anunciam as inverdades, né? Aqueles que são os enganadores, bajuladores, né? Porque a obra é dele e ele autoriza, né, aquele que ele o quer, e aqueles que não estão autorizados não prevalecem. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.